Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 9º período na disciplina Organizacional e Trabalho. Nele nós vamos falar um pouco sobre o clima organizacional, a partir de uma coletânea de artigos lidos, né? Esse vídeo ele não vai estar seguido de uma atividade devido a determinações, né, da direção. Então a gente vai fazer um bate-papo mais informal, falando um pouco sobre o clima organizacional e da importância também dessa pesquisa do clima organizacional nas empresas, né? Esse vídeo então ele vai estar corroborando aí com os últimos vídeos que a gente conversou um pouco, e a gente vai ter uma ideia mais clara, né, desse clima organizacional, por que fazer essas pesquisas e como que isso influencia aí, né, a empresa a partir do trabalho do profissional da psicologia. Bom, o clima organizacional então vai ser a qualidade do ambiente que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa, né? É o que vai influenciar o comportamento desses indivíduos, né? Vai ser uma atmosfera psicológica que nós vamos perceber ao longo da empresa, né? Quando entramos em determinada empresa, quando entramos em determinado ambiente de trabalho, que vai sentir mais ou menos à vontade a partir disso. Isso vai ser o clima organizacional. A pesquisa desse clima, para se pesquisar esse clima, vai funcionar, né, com uma base sólida de dados que vão visar avaliar, né, como que o comportamento, né, da organização, e vai estar apontando para as áreas onde é preciso serem feitas algumas melhorias, né? Os aspectos avaliados então vai ser assim: essa empresa é um bom local para eu trabalhar, né? Quais que são os fatores de motivação e de desmotivação em trabalhar aqui nessa empresa, né? Qual que é a percepção que os colaboradores, que os funcionários dessa empresa têm em relação à política de gestão de pessoas, né? Os gerentes dessa empresa, eles delegam bem as funções, a organização deles em relação aos líderes ali, eles vão conseguir delegar bem essas funções, né? Todos eles vão trabalhar com o mesmo objetivo, com o objetivo comum, né, da missão da empresa, né? As pessoas elas conhecem a missão, os objetivos, as metas dessa empresa. Os gestores eles têm competência necessária para fazer o trabalho de gestão da empresa. Como que está a motivação, né, os relacionamentos dessa equipe, né? O pessoal realmente pensa na organização? Essas questões todas elas vão ser levantadas na pesquisa, né, de um clima organizacional, e isso vai estar se destinando para quê? Para poder melhorar esse clima organizacional e reduzir diversos problemas que um clima organizacional ruim pode acarretar para a empresa, né? O clima organizacional ele vai ser provavelmente o melhor dos canais de comunicação, né, entre as pessoas, que vai poder realmente fazer essa mensuração de como que a empresa ela tem se desenvolvido. E isso é muito importante, né, porque a partir disso você conhece melhor os problemas que a empresa tem e você pode agir de forma a melhorar, otimizar a produção, otimizar o trabalho desenvolvido dentro dessa empresa. Então a pesquisa de clima organizacional ela vai ser fundamental para o crescimento dessa empresa e vai ser fundamental também para que as pessoas que trabalham dentro dessa empresa elas possam se sentir mais satisfeitas e serem necessariamente, né, mais produtivas a partir disso, né? As principais influências negativas, né, para ter um clima organizacional ruim, geralmente eles estão relacionados a insatisfações, né, dos funcionários. Essas insatisfações elas podem ser melhoradas a partir do conhecimento delas de algumas políticas dessas empresas. Bem, os prejuízos, né, de uma má gestão e de um clima organizacional ruim, eles são, primeiro, a baixa produtividade, os custos com as rescisões e os custos com seleção e treinamento. Então esses três fatores são fundamentais para a gente estar pensando em como desenvolver, né, um clima organizacional melhor, para a gente poder não ter esse tipo de prejuízo na nossa empresa. Vamos lá, baixa produtividade. As pesquisas elas indicam que os colaboradores com baixos índices de motivação, eles utilizam muito pouco da sua capacidade de produção, né? Por outro lado, né, empresas, né, setores, áreas onde os colaboradores eles estão motivados, isso sobe demasiadamente, a produção deles aumenta demasiadamente, porque eles têm interesse
real em estar ali produzindo, estão motivados para aquela produção, eles literalmente vestem a camisa daquela empresa, né? Teve algumas pesquisas também realizadas sobre esse custo das rescisões, né? Geralmente esses custos são muito altos. Por quê? Os custos das rescisões, eles ficam você vai ter que gastar não só para pagar, né, os direitos desse indivíduo, mas como depois você vai ter que treinar uma pessoa, talvez de repente você vai precisar de um suporte enquanto você não tem um funcionário apto para exercer aquela função. Ou seja, você vai gastar de várias formas, seja a própria rescisão em si, seja também em treinar uma pessoa e ter uma pessoa apta para desenvolver aquela função novamente. E os custos de treinamento e seleção também já estão aí embutidos isso, né? Ou seja, com a rotatividade das pessoas, né, você vai ter perdas de capital intelectual na empresa. Essa empresa, assim, as pessoas que já estão trabalhando há mais tempo, que têm um know-how de como desenvolver aqueles processos, né, elas vão se perder para outras organizações e vai ser difícil de recuperar uma pessoa tão competente, ou mesmo assim de formar uma pessoa dentro dessa empresa. Isso vai demandar mais custo, mais dinheiro. Então é outro prejuízo da empresa, né? O clima organizacional ele pode evitar esses três aspectos importantíssimos. Para se fazer essas pesquisas do clima organizacional, o que é importante levar em consideração, né? O objetivo dessas pesquisas vai ser compreender como estão as relações, né, entre a empresa e entre as pessoas, os funcionários dessa empresa, né? As pesquisas de clima organizacional, então, elas vão estar visando entender melhor não só do tipo de satisfação e motivação desses funcionários, mas também do próprio pertencimento desses à empresa e da relação que eles desenvolvem ao longo dessa empresa, né? Então, aspectos assim que vão entrar nesse tipo de pesquisa é a compreensão das políticas, a concordância com o direcionamento estratégico desse negócio, né? O conhecer e o acordar com a missão e os valores dentro dessa empresa, ou seja, tudo o que está ligado ao desenvolvimento, né, dessa empresa, ao desenvolvimento aí do que essa empresa se propõe a fazer e como que esses indivíduos eles vão estar se desenvolvendo a partir disso, né? O que é muito bacana. Então, pensar em pesquisas de clima organizacional necessariamente é pensar num bem-estar da empresa, é pensar num futuro para essa empresa, é ter né, na cabeça que você pode ter menos prejuízos a partir de um clima organizacional favorável e que isso é mensurável. Isso é algo que é possível de ser feito. Você pode prever situações e melhorar, né, a saúde da sua empresa a partir de uma boa pesquisa de clima organizacional, e isso constantemente para ir desenvolvendo aí os processos, né, e a melhoria da sua empresa, tá bom? Bom, basicamente, né, eu acho que esse vídeo ele vai de acordo com os outros que a gente trabalhou nessa segunda unidade, principalmente, e a ideia é revisar um pouco desses conceitos, né? Eu apresentei ao longo aí, dessa segunda unidade algumas pesquisas voltadas para o clima organizacional. Especificamente teve uma que falou, né, de uma empresa e aí também de uma da revista, né, da revista que ele mostrou assim, alguns aspectos organizacionais também bem relevantes. Então a ideia é que a gente pegue esse vídeo para complementar os outros e a partir disso também desenvolva melhor as atividades que nós já estamos desenvolvendo. Fico à disposição para dúvidas, questionamentos por aqui, pelo WhatsApp, por e-mail. Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima semana para a gente falar um pouco mais sobre organização e trabalho. Muito obrigado, um forte abraço a todos.